Boa tarde, professor e turma. Esse trabalho é feito por mim e pelo Alexandre. A gente está apresentando em vídeo como sugestão do professor. É um trabalho que fala sobre a incorporação de probióticos na dieta de juvenis de tilápia. E nesse trabalho eles estudam os parâmetros hematológicos, imunológicos e microbiológicos. Então vamos lá, eu vou apresentar a primeira parte do trabalho e o Alexandre ele vai fazer a outra parte e é isso aí. Então, como eu já disse, o título é Incorporação de probióticos na dieta para juvenis de tilápias do Nilo. E aí, no caso, parâmetros hematológicos, imunológicos e microbiológicos. É um trabalho feito pelo Ivan Nakandakarai e foi feito em 2011 e publicado em 2013. Então, para começar, eu gostaria de definir o que é probiótico, né? E como definição, o Fuller ele fala que em 87 ele define como um suplemento, um micro-organismo vivo usado como suplementação na dieta e que tem benefício ao animal hospedeiro para melhorar o seu balanço intestinal. Já o Nayak, em 2010, os benefícios do uso do probiótico seriam, no caso, a competição por sítios de adesão e resistência à colonização. Essas definições são dadas pelo trabalho, tá? Competição por nutrientes essenciais, produção de compostos antagonais contra patogênicos, evolução da resposta imune e resistência às doenças, melhoria na digestibilidade do alimento e tem um maior desempenho produtivo, com certeza, durante a produção, né? Então, agora eu vou falar sobre as limitações do uso do probiótico. E existem diversas formas distintas de comercialização dos probióticos. Uma deles é a forma líquida, outra é a forma liofilizada, outra é a forma liofilizada poligidas por microencapsulação. O único problema é que essas formas que elas são comercializadas, nenhuma delas você consegue fazer o processamento da ração, tipo misturar elas na ração numa forma de extrusão convencional. Por quê? Porque a extrusão da ração ela é feita a um alto nível de temperatura, de 130 a 150, e combinado com uma pressão de 30 a 60 atm. E como são seres vivos, eles não suportam essa alta temperatura nem essa pressão, então eles morreriam e não teriam efeito algum. E por isso a única forma que daria seria fazer a mistura da ração do probiótico em pó junto à ração triturada, da ração farelada triturada para o peixe, que você usaria com pós-larvas e larvas, antes ou até depois da peletização você faria essa mistura. Outra forma seria aplicá-lo sobre os pellets e recobrir com um óleo para agregação, ou aspergir o próprio probiótico em solução com água. E também essa agregação do probiótico à ração é um procedimento que tem que ser muito bem feito, muito cuidadoso, porque querendo ou não a gente está lidando com um ser vivo, um organismo vivo, que precisam desempenhar funções de probióticos para os hospedeiros. Então eles têm que se manter vivos para que eles sejam capazes de, quando eles estiverem no sistema do peixe, eles forem capazes de se colonizarem no intestino do... Então, como objetivo do trabalho que o artigo propôs é avaliar as formas de inclusão de probióticos, esse probiótico PAS-TR, no processamento de ração e alterações nos parâmetros hematológicos, imunológicos, microbiológicos do intestino de juvenis de tilápia do Nilo, quando mantidos em condições laboratoriais. Então, esse probiótico na foto é o probiótico utilizado, PAS-TR, e aqui eu tenho exemplo da tilápia, que é uma das espécies mais cultivadas na aquicultura no mundo todo, e no caso eles estão fazendo experimento com a tilápia em forma juvenil, né?
Então vamos para materiais e métodos. O trabalho foi realizado no Laboratório de Patologia e Organismos Aquáticos no Instituto de Pesca em São Paulo, onde foram utilizados 1.000 juvenis. 1.000 juvenis. Foi usado um lote 100% macho, então foi um lote foi feita reversão sexual neles, já com 2 dias de 2 dias de vida. Logo após que eles provavelmente nascem, eles são retirados de um tanque e é administrada uma ração com hormônios que fazem essa reversão sexual. Então é um lote 100% macho. E esses 1.000 juvenis foram separados em 2 tanques de 500 litros cada. Então, vamos falar dos materiais e métodos. O trabalho foi realizado no Laboratório de Patologia de Organismos Aquáticos no Instituto de Pesca, em São Paulo. Foi utilizado 1.000 juvenis de tilápia. Esse lote de juvenis é totalmente machos, 100% machos, então são juvenis que foram feitos a reversão sexual logo após eles terem nascido, com a administração de ração com hormônio. Então, um lote 100% macho, e eles foram divididos em 2 tanques, e depois dividido em mais tanques, mas teve 15 dias de aclimatação, com 250 peixes, 25 aquários de 20 litros cada, porque houve em 5 tratamentos diferentes, né? Então 25 aquários, areação contínua, e os parâmetros de qualidade de água eram monitorados. Alimentação 3 vezes ao dia, com uma ração de 36% de proteína bruta. A alimentação era feita das 8 da manhã às 14 horas e às 18 horas, isso durante 63 dias. Os tratamentos feitos eram com ração peletizada sem o probiótico, com ração peletizada com inclusão do probiótico antes, uma ração peletizada após o processamento e ração extrusada sem probiótico. E o quinto era ração extrusada com inclusão do probiótico após o processamento. Olá pessoal, eu sou Alexandre e, dando continuidade à segunda parte do trabalho, eu vou falar sobre os resultados de discussão, que são baseados em 3 parâmetros, que são os parâmetros hematológicos, parâmetro imunológico e análise microbiológica. Em relação aos parâmetros hematológicos, terão 6 variáveis consideradas, que são os hematócritos, hemoglobina, eritrócito, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e concentração de hemoglobina corpuscular média. Essa é a tabela que apresenta a primeira biometria, que foi feita aos 21 dias de tratamento, e a única diferença, a diferença significativa, estatisticamente falando, foi em relação à ração peletizada com probiótico e a ração peletizada sem probiótico. Dá para ver que a sem probiótico ela tem uma quantidade bem inferior de eritrócitos. As demais estão todas estatisticamente sem qualquer diferença significativa. Essa segunda tabela, ela trata ainda dos parâmetros hematológicos, mas a partir da segunda e terceira biometria, que são feitas ao 42º dia, e a terceira biometria ela é feita ao 63º dia. Em relação à segunda e à terceira biometria, dá para ver uma diferença significativa na quantidade de eritrócitos. Com probiótico teve uma quantidade menor de eritrócitos, o que significa que eles podem estar em tamanho maior. Em relação aos parâmetros imunológicos, que são as 5 variáveis, leucócitos, linfócitos, monócitos, neutrófilos e basófilos, foi elaborada a seguinte tabela, que é o mesmo sistema da anterior. Mas com essas variáveis não teve qualquer diferença significativa entre os valores. Ou seja, não fez o tratamento com probiótico não apresentou qualquer diferença em relação ao tratamento sem probiótico. Em relação ainda aos parâmetros
imunológicos, mas a capacidade fagocítica, então teve dois gráficos, foi um gráfico de porcentagem e um gráfico de número. Mas só analisando o gráfico de porcentagem, já dá para ver que teve uma diferença bem grande com a ração extrusada e aplicação de probiótico. A capacidade celular de fagocitar partículas estranhas foi muito maior, chegou a 86%, comparado com a extrusada sem probiótico, que deu só 33%. Com isso dá para concluir que o probiótico ele tem um estímulo na capacidade fagocítica do organismo. E com relação ao último parâmetro, que foi a análise microbiológica, ou seja, a quantidade de unidades formadoras de colônias presentes no trato intestinal, essa análise ela foi feita só na última parte, na última biometria, que foi o final do experimento. Deu para analisar que não só teve sobrevivência dos bacilos, como ele chegou a quase a 50% ou mais de colônias, comparado com a dieta dada para os peixes. Ou seja, podemos concluir que o probiótico composto por bacilos ele pode sim ser incluído na ração antes ou depois da pelletização e após a extrusão, por não ser um procedimento complexo. E a utilização de probiótico ela foi considerada eficaz para promover o aumento da imunidade nos juvenis, porque aumentou a capacidade fagocítica, como apresentado no último slide. E podemos afirmar também que os peixes se mantiveram sadios, ou seja, de certo modo acabou sendo positivo, porque os parâmetros hematológicos deles praticamente não sofreram alterações durante o período experimental, apesar de não ter sido submetidos a desafios. E é isso, e muito obrigado.